Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economista Sincera, Economia Sem Enrolação, diretamente da gringa aqui, fazendo a cobertura das eleições, e por isso temos um vídeo sobre investimento no exterior. Afinal de contas, aonde os brasileiros gostam de investir aqui nos Estados Unidos? Quais são as empresas? Quais são os ETFs? Aliás, vocês me pediram para falar sobre um ETF da Índia. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou falar sobre algumas ações, depois eu falo qual ETF que eu estou investindo na Índia e quanto ele já me rendeu com esse dinheiro, com parte desse dinheiro eu tô aqui. Então, sem enrolação, vou falar um pouquinho das queridinhas dos brasileiros, depois sobre essa ETF, quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho para não perder nada da cobertura das eleições e já me diga nos comentários qual é a sua empresa preferida. Coca-Cola, 3M, tem alguma outra empresa, Johnson Johnson, Nvidia, Tesla, me diga aí nos comentários qual a sua empresa preferida. Bom, eu não preciso ficar aqui explicando por que você deveria ou não investir nos Estados Unidos. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Quem não começou ainda a investir, olha o dólar aí, tá perdendo muito dinheiro. Também não quer dizer que vá seguir subindo tanto, mas você está protegendo o patrimônio. Mas em relação ao mercado americano, a economia dos Estados Unidos está maior e melhor do que nunca. Então aquele nosso receio, não, a China vai desbancar os Estados Unidos ano que vem, até 2028 a China vai acabar com a economia americana. Eu acho que esse receio já está passando um pouco, independentemente do resultado das eleições por aqui. Também temos a questão da atividade empresarial nos Estados Unidos. Ela vem acelerando, óbvio que tem o lado ruim da inflação, mas significa que provavelmente a economia americana não vai ruir, que nem muita gente estava esperando. A inflação, apesar de resiliente, saiu da faixa dos 9% para 2,5%, ou seja, dá um tempo melhor para o Fed pensar na redução dos juros. A gente saiu de um juro elevadíssimo, maior em mais de 20 anos, já começou a cair, deve cair mais nas próximas reuniões. Eu estou até capturando isso com alguns ETFs, depois posso falar melhor sobre o assunto, mas o ponto principal é, os Estados Unidos não acabou, a economia americana segue muito bem, obrigado, com todos os problemas que existem, mas segue muito bem, e a inflação caiu, dando espaço para o corte de juros e uma possibilidade de continuação desse rally. Então, se você não pegou o rally até agora, de repente você ainda tem uma berola aí para capturar. A expectativa de corte de 0,25 é um negócio extremamente viável. Eu acho que o juro provavelmente vai cair nessa faixa, tá? E depois nós teremos mais cortes. Então, provavelmente 2 cortes esse ano e mais cortes ano que vem. Enquanto no Brasil a gente está subindo os juros. Charlão, estamos subindo os juros no Brasil por causa da economia americana? Não tem nada a ver. A gente está subindo o juro no Brasil, que o governo está gastando muito, a gente já conversou isso aqui, e aí não tem espaço para reduzir o juro. Eu estava imaginando, numa boa, tá? Numa boa. E não estou aqui falando iludido, tipo eu imaginava o Vasco na Libertadores esse ano, eu imaginava mesmo. Mas em relação ao Brasil, eu estava na expectativa de 9,5 de Selic no final desse ano, 8 ano que vem. Agora o pessoal está falando em 13. Foi cagada política. Mas em relação aos Estados Unidos, a gente já está na expectativa de pelo menos 2 quedas esse ano dos juros e mais quedas ano que vem, o que é ótimo para quem está investindo, porque o dinheiro vai sair da renda fixa e vai migrar para a renda variável. É bom até para quem quer abrir startup, está pensando em investimentos alternativos, mas depois a gente fala disso em outro vídeo. Quais são os ativos mais procurados pelos brasileiros? Saiu uma matéria falando dos ativos queridinhos dos brasileiros no exterior, é sobre isso que eu vou falar. Tem ETFs, tem ações, eu inclusive fiz uma pesquisa nas minhas redes, o que a galera achava mais interessante, e o pessoal escolheu as ações, que são as stocks, e os ETFs. Eu devo falar mais nos próximos vídeos sobre isso. Eu até já gravei um vídeo sobre ETF, pedi para vocês me falarem quais ativos vocês queriam que eu gravasse vídeo, e os ativos mais citados a gente vai trabalhar um pouquinho no vídeo de hoje, tá? Tem empresas muito conhecidas, acho que não tem nenhuma empresa aqui que eu vou falar que vocês nunca ouviram por aí, ou nunca viram uma mídia, ou nunca usaram a própria empresa aqui dessa lista. Tem a Pfizer na lista, que eu sei que muita gente usa, mas não vou falar dela hoje não. Vocês sabem de quem eu tô falando, a Pfizer é a empresa que faz o azulino, né? Mas eu vou começar a falar pela ExxonMobil, tá? O ExxonMobil. Essa
todo mundo conhece, é uma empresa de petróleo super antiga, super reconhecida. Ah, mas eu não quero investir no petróleo que eu acho que vai acabar. Menos, galera, menos. Eu lembro que eu fui na Eco 92 no Rio de Janeiro e já falava naquela época que o petróleo ia acabar. Então a Exxon é do segmento de petróleo e gás, uma das empresas mais conhecidas desse ramo, tem uma escala global, pagou mais de 3% de dividendo no último ano em dólar. E tá aqui, ó, é Exxon, que você tanto conhece. Tem também alguns produtos distribuídos no Brasil, ou seja, ela tem uma atuação global. No passado ela já era grande e vocês viram que ela seguiu muito grande entre as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo. Falando de resultado, ela teve um lucro de 9,2 bilhões no segundo trimestre, ainda não saiu o resultado desse trimestre, e tem uma meta de aumentar a sua produção. Então vamos falar aqui que em 2023 ela teve 36 bilhões de dólares de lucro e teve crescimento anual de dividendos por 41 anos consecutivos, cara. Como é que você vai falar que isso aqui não é uma boa empresa? Não quer dizer que ela vá continuar, mas ela ainda tem reservas, está fazendo novas explorações. Inclusive eu fui procurar ali naquela área da Guiana, que é uma área nova de exploração, que o Brasil até deve explorar petróleo lá para cima também. Mas a Exxon está metida lá junto com a Shell na exploração dessa nova região do petróleo. É uma nova fronteira que o Brasil também precisa explorar. Então a gente está falando de uma empresa que cresce dividendo, cresce lucro. Tá bom que é de um ramo que tende a acabar ao longo dos próximos anos, mas quantos anos? 20, 30, 50? Os carros elétricos estão dando certo dessa forma que estão falando? Eu não sei. Então o petróleo vai acabar? Talvez não na velocidade que vocês imaginam. Então essa história de que o petróleo está com os dias contados é uma coisa que você não deveria estar acreditando tanto. Não estou falando para você investir agora, mas muitos motoristas dos carros elétricos, até de Tesla mesmo, se dizem arrependidos e estão voltando para aquele carro tradicional por esse aumento do dividendo, tá? Lembrando que o fato de ter tido um bom rendimento do passado não garante um rendimento no futuro, que isso fique aí bem claro para vocês. Em relação ao percentual de dividendos, ela deu uma pancada ali naquela época do Covid, petróleo disparou, depois o mundo se recuperou, as ações caíram, guerra da Ucrânia, mas esse pagamento de 3 e pouco, não é um pagamento tão ruim porque é em dólar, não é um pagamento em reais. Então a primeira empresa aqui, que é uma das queridinhas, é a Exxon. Eu já investi no passado, já investi em ETF de petróleo com XOP, não é nenhuma recomendação, mas eu gosto dessa empresa. Segunda empresa super conhecida, Johnson & Johnson, saúde, setor farmacêutico, um portfólio gigantesco, baita inovação e também pagando um dividendo na faixa dos 3%. Ela tem uma ampla linha de produtos, eu tenho certeza absoluta que você utiliza algum dos produtos da Johnson & Johnson, se você não é um porco imundo, né? Que não escova os dentes, não usa um talquinho, um desodorante, um protetor solar, alguma coisa deles vocês usam. Teve um lucro de 2,7 bi no terceiro trimestre, foi uma queda, mas a gente vai ver aqui que ela aumentou receita. Então é normal que essas empresas, em alguns momentos, tenham uma queda do lucro. Mas o importante é que a empresa se mantenha tendo receita e depois se recupere, né? Então a gente percebe aqui que as vendas subiram, mas ela tem um problema que, apesar de ter uma inovação muito grande e ter pago um dividendo interessante, que é um dividendo em dólares, uma das unidades pediu recuperação judicial. É uma briga antiga. Eles tiveram um talco que no passado gerou uma doença em várias pessoas, se não me engano 50 a 60 mil pessoas. A Johnson & Johnson foi investigada, foi processada por milhares de pessoas e aí deu um problema numa das unidades, tá? Então vocês estão vendo aí de novo que a Johnson & Johnson pediu recuperação judicial, mas foi uma unidade específica e agora a empresa vem se recuperando. Pô, Charlão, tenho medo da Johnson & Johnson, mas gosto do segmento de saúde. Você pode investir num ETF de saúde. Então o bacana do mercado americano é que quero investir em petróleo, quero investir em saúde, tenho medo de investir numa empresa específica. Tá ótimo, eu também fico com medo às vezes. Investe no ETF. Foi o que eu fiz na Índia. Eu não conheço as empresas da Índia. Às vezes eu abro o YouTube e vou ver um indiano falando da Tata Motors. Eu não entendo porra nenhuma, nem quando o cara fala inglês. E os caras têm um inglês diferente. Então,
Pra que eu vou me meter num negócio que eu não conheço? Quer investir numa empresa? Ok. Quer investir no segmento? Vai através de ETFs. Teremos muitos vídeos sobre isso para sair ainda. Próxima empresa, Coca-Cola. Cara, quem não toma uma coquinha é louco. Eu gosto demais. Já trabalhei na Coca-Cola, para quem não sabe. Ela é considerada do segmento de consumo. É a líder mundial nesse segmento. Tem um portfólio gigante. Então você toma uma Schweppes, não gosta da Coca? Ok. Água Cristal. Pô, Fanta é da Coca-Cola também. Tem energético, tem isotônico. Olha só, ampliando aqui a linha deles, são muitos produtos. Em cada país, eles têm uma gama diferente. A Coca-Cola domina o segmento. Eu, quando trabalhei lá, me recordo que eu tinha meta de venda e meta de market share. Pela Nielsen, vocês estão vendo essa prateleira aqui do supermercado com a Coca-Cola? Nós tínhamos meta de percentual da prateleira no supermercado. Como assim, Charlão? É isso aí. Ia lá um cara para medir no supermercado quantos por cento os supermercados da minha região tinham de uma prateleira. E se tivesse menos de um determinado percentual, se é que vocês me entendem. Então, além de vender, você tinha que dominar aquele percentual. De Coca-Cola e de vários outros produtos. Na época, a minha equipe também distribuía Heineken, também distribuía Kaiser. Que eu sei que vocês estão pensando aí, pô, Charlão, vender Coca é fácil. E vender Kaiser, bichão, hã? Você acha que é fácil? Eu até gostava, tá? Porque tinha uma galera que zoava, mas a Kaiser é boa pra caralho. Vocês podem falar aqui nos comentários o que vocês acham. Então, bom, não tem muito o que falar. A Coca-Cola também, no último resultado, bateu as expectativas de lucro e receita. É uma empresa que vende bem quando o mundo tá bem, né? Aqui no Brasil, a Fenza, que é uma das engarrafadoras, tá indo muito bem, tá quase dominando o mercado. E a verdade é que o brasileiro ama uma coquinha gelada e ama também receber dividendos em dólares dessa forma. Então acho que a Coca não tem muito o que falar. Exxon, Johnson & Johnson, Coca, várias empresas conhecidas. Agora, não invista sem estudar a empresa. Muitas dessas empresas têm problemas em alguns países, em algumas regiões do mundo, são proibidas. Isso faz parte do negócio. Próxima empresa, 3M, também extremamente conhecida. Eu conheci pelo aquele silver tape, que prende qualquer coisa. Os caras prendem até asa de avião com silver tape. É uma empresa de consumo, um portfólio gigantesco e mais de 6 bilhões de dólares de venda. Um dividendo nos últimos 12 meses de 3,38%. Essa é a gama de produtos da empresa. Porra, a esponjinha, esse Nexcare, que é tipo um band-aid, esse gancho que prende uma pessoa na parede, o próprio silver tape. Cara, a 3M tem um portfólio, olha só, gigantesco, tanto para pessoa física quanto para indústrias. E ela é muito conhecida por ser uma empresa de inovação. Não só as empresas de tecnologia inovam, como empresas de produto. Então, boa parte das vendas da 3M, elas advêm de produtos descobertos nos últimos anos. Vocês sabem que empresa é assim no Brasil? A WEG. Ela investe pra caralho e aí as vendas são de produtos descobertos nos últimos 5 anos, 10 anos. A 3M tem alguns problemas, então se você for investir, você pesquise. Mas como foi citada aqui, eu tô falando rapidamente. Nunca acredite que o rendimento vai se repetir, tá? Então sempre estude a empresa. Mas a 3M, como um conglomerado de inovação, é legal, bateu todas as expectativas de lucro e receita no terceiro trimestre, e aí a ação saltou. Teve um lucro líquido de 1,37 bilhão, que é bastante coisa, tá? Então, ela tem um faturamento legal, teve um lucro legal, aumentou venda, aumentou margem e com isso ela conseguiu manter aí essa faixa dos 3%, que é a média histórica de dividendos da empresa. Então vocês estão vendo aqui, eu acho baixo 3%, 3,5%. Bom, primeiro de tudo que em vários anos as empresas pagaram um pouco mais e que essas ações estão com um preço elevado, então acaba que diminui um pouquinho o yield, tá? Depois eu posso até explicar melhor. Mas eu quero ver, meu amigo, vocês me mostrarem aqui quem consegue bater todos os anos dólar mais 2, dólar mais 3, dólar mais 4, o valor do crescimento das ações mais o dólar mais 3%. Meu amigo, é coisa pra cacete. Você não pode comparar o nosso ganho lá com o fundo imobiliário de 10% ao ano em reais, com 3, 4, 5 em dólares, mais o crescimento da valorização das ações que a gente vai ver daqui a pouco, se teve crescimento ou não.
Então falei sobre algumas ações que vocês escolheram. Se você for investir, pesquise. E sobre o ETF que eu tenho da Índia, repetindo, eu tenho 2 ETFs, vou falar de um agora, o outro eu posso falar em outro vídeo. Esse é o ETF mais conhecido, vocês pediram, é o INDA. A Índia, ela tem crescido demais, a Moody's até elevou a projeção de alta do PIB da Índia 2024 para 7,2. 7,2. A China está brigando para crescer 5. O Brasil gastando pra caralho, talvez cresça 3. Então vocês estão vendo aí que a Índia pode crescer 7,2 agora e 6,6 em 2025. Em 2 anos a Índia vai meter 5 crescimentos do Brasil. E eles têm esse ETF que busca rastrear o resultado do índice composto por várias ações da Índia. Então é um portfólio grande. Você provavelmente não conhece nenhuma dessas ações daqui. Então para que você vai se meter lá? Eu conheço, por exemplo, a Tata, que é uma empresa grande conhecida. Mas e esses bancos daqui da Índia? Como é que eu vou comprar uma ação de um banco da Índia, aí o banco é uma merda? Aqui no Brasil, nós passamos por uma quebradeira dos bancos. Vocês não lembram? Eu lembro bem. Eu não sei como é que tá o mercado de banco na Índia, mas a Índia está crescendo muito. Então, para não investir em cada empresa, vocês estão vendo de novo aqui o portfólio, eu investi nesse ETF. Tem empresa do segmento financeiro, tem consumo, tem tecnologia. São diversas empresas que nos últimos anos vêm subindo muito. E quanto eu tive de rentabilidade no ETF da Índia, que não é meu melhor ETF da Índia. Eu falei pra vocês que eu tenho 2. Esse é o pior. Rufem os tambores, olha aí, quase 50% de alta de 2021 para cá, quase 50%. E olha só, ele teve uma alta, caiu, eu não pipoquei, não fui mão de alface, segurei e esse ano ele deu essa disparada e provavelmente vai continuar subindo. Pô, Charlão, gostei, quero investir. Vai continuar subindo assim? Não sei. Mas se o país crescer 7,5% esse ano, 6,5% ano que vem e continuar crescendo, provavelmente esse índice que pega as empresas em geral vai continuar subindo. Como é que você pode investir? Vocês sabem que eu tenho um parceiro aqui no canal muito bacana. Cara, e não é só bacana para investir. Tem chip de celular agora. Eu tô usando na viagem aqui o meu cartão direto. Você pode usar em viagem o chip. Você pode usar o cartão e também para investir, que é a Nômade. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Com o meu código Economista40, você pode ganhar até $40 de cashback na primeira operação, se você fizer logo nos 15 dias. Tem a regra, é só você seguir o passo a passo, é facinho, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então use o código Economista40 e aí você pode se correr, porque daqui a pouco eles vão tirar isso e ganhar até $40 de cashback. É isso, é uma conta internacional, tem o meu código, é só seguir as regras, o passo a passo aí. Como é que foi o desempenho dessas ações e do ETF no último ano? A 3M subiu bastante, mas tinha caído. Exxon também foi legal. O INDA foi legal no último ano, 12% em dólar. Coca-Cola também, só Johnson & Johnson que não foi bem, mas o não foi bem é que ela não caiu. Comparando com o Ibovespa, todas essas ações e o ETF foram muito melhores, tá? Não quer dizer que isso vá se repetir. Eu até acho que o Ibovespa pode bem. Tenho as minhas ações que estão bem, o que também prova o seguinte: não compare banana com laranja. Não compare coisa ruim com coisa boa. Eu, por exemplo, não tenho do que reclamar do Ibovespa. As minhas ações subiram pra cacete. O índice não. Mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Você pode investir em boas ações ou não, tá? Cuide com essa história. Mas o Ibovespa não foi tão bem. E se você quisesse comprar essas ações em dólar, quanto sairia? $500 mais ou menos. Vocês estão vendo aí, somando tudo? Daria uns $500. Mas, porém, contudo, entretanto, aqui nos Estados Unidos, já vai falar lá fora, não. Aqui nos Estados Unidos, você não precisa comprar o total da ação. Você pode comprar $1 da ação, $2, $5. Então, pô, quero investir R$100 por mês no exterior, R$1.000. Converte na Nômade em dólares e você pode comprar o quanto você quiser a partir de $1. Então, é diferente. Você tá vendo aí $500, mas você não precisa investir os $500. Então, bom, falei da importância de investir aqui, falei de algumas ações que vocês escolheram, falei do ETF da Índia que eu invisto, que vocês pediram informação e ainda estou dando um código para ganhar até $40 cashback. Já já eles vão tirar isso, porque tá há bastante tempo. Aí vocês vão reclamar comigo. Então aproveite e abra sua conta aqui. Antes de eu ir embora, você já sabe, se inscreva no YouTube, batendo no sininho e me diga qual a sua ação queridinha no exterior. Eu vou combinar o seguinte, eu vou pegar as 5 ações mais citadas e gravo um novo vídeo. Quer ETF? Coloca o ETF aqui também, que eu vou pegar então 5 ações, 5 ETFs e gravo
novos vídeos aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.